Bom dia! A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados, hoje nós vamos para o segundo exemplo de orações na Bíblia, tá? O segundo exemplo de oração. E o nosso exemplo hoje, ele está lá em Lucas 11. Vamos ler a partir do verso 1. Amém? Lucas 11, do 1 ao 4, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos aos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Nós vemos então o segundo exemplo de oração, que é a oração do Senhor, o Pai Nosso. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Eles ali viram o Senhor em oração. Eles viam pelo exemplo de Jesus que todo o tempo Jesus estava em oração, Jesus estava conversando com o Pai, e então os discípulos queriam saber o que vamos falar, como vamos falar, Pai, o que Jesus tanto fala com Deus, o Pai, como que está sendo essa oração, como é orar. E então eles queriam aprender como que o Senhor ora. Porque aqui eles viam também que João Batista ensinou os seus discípulos como eles deveriam orar, como que eles deveriam falar com Deus, né? E então, de repente, ele vê o Senhor Jesus falando e ele diz: olha, João ensinou os discípulos a orar assim. Como que será que Jesus ora a Deus? Então, eles queriam aprender o que Jesus falava. Amados, nós aprendemos aqui, existem vários tipos de oração, de como devemos orar. E aqui, o Senhor, Ele está nos ensinando como que devemos orar. Ele disse que quando nós orarmos, é só nós dizermos Pai. Nós precisamos, então, reconhecer Deus como nosso Pai. Tá? Não é só ver Ele como um Deus, é ver Ele como um Deus Pai. Nós precisamos enxergar o Senhor como Pai. Então é necessário que aquele que vá para a presença do Senhor, que vai diante do Senhor a pedir, a clamar, a falar algo com Deus, que reconheça primeiramente Ele como um Pai. Ou seja, você tem que ser filho, se torne filho. Tá? Não, porque quem só enxerga Deus só como Senhor, como Deus, é só os servos. Os servos enxergam Ele como Senhor Deus, não como o Senhor Deus Pai. Nós temos que enxergar Deus como Senhor Deus Pai. Entende? Nós precisamos nos enxergar como filho e chegar diante do Pai. O filho tem direito de chegar diante do Pai. Jesus era o Filho e ele se achegava diante do Pai. Então ensinou: se achegue perto de Deus Pai, se achegue tratando Ele como Pai. Então o Senhor nos ensina que quando formos orarmos, tratemos o Senhor Deus como nosso Pai. Aí ele diz: santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo. E as coisas santas não é para ser usada de qualquer forma, de qualquer jeito, tá? As coisas santificadas, elas são exaltadas, elas são glorificadas. As coisas santas, ela tem que ser limpa, purificada. Então, ou seja, peça perdão ao Senhor, renuncie teus pecados, se purifique, se limpe para poder
ter a tua boca santificada para pronunciar ao Senhor, para pronunciar ao Pai, tá? Para pronunciar o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que de uma mesma fonte não se pode jorrar água amarga e água doce, tá? Você tem que decidir na tua vida o que você quer. Se você é um servo de Deus, purifica a tua boca. Porque da boca de um servo de Deus não pode ter xingamento, não pode ter ira, não pode ter malícias, não pode declarar coisas ruins. Santifique, porque santificado é o nome do Senhor que está sendo pronunciado da tua boca, tá? Então santifique a tua boca, porque o nome do Senhor, ele é santo. E ele diz mais: venha o teu reino. Ou seja, o reino do Senhor, ele já é estabelecido nos céus. Mas nós precisamos trazer o reino de Deus para nossas vidas. Nós precisamos trazer o reino de Deus para dentro de nós. O Senhor nos diz que antes nós éramos trevas e hoje nós somos luz, tá? Quando aceitamos a Cristo, nós saímos do tempo de escuridão, de trevas e somos resgatados para o reino de Deus. Então há uma diferença. Quando não servimos ao Senhor, participamos do reino das trevas. Mas quando ali entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor, com todo o nosso coração e sinceridade, nós vamos para o reino de Deus. O Senhor nos resgatou, o Senhor Jesus nos resgatou. Então venha o teu reino, traga o reino de Deus para a tua vida. O reino do Senhor, ele é pureza, ele é coisas inocentes, ele é coisa santificada, ele é puro, ele é limpo. Então traga o reino de Deus para a tua alma, purifique. Limpe, renuncie-se a si mesmo, renuncie às suas vontades, renuncie o que você acha, o que você pensa, para viver a vontade do Senhor. Então, traga o reino de Deus. E ele também diz, verso 3, dá-nos cada dia o pão, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aqui ele está falando, dai-nos, Senhor, aquilo que é necessário para nós. Amados, nós não precisamos de coisas além, tá? Nós queremos, nós desejamos, sim, queremos. É a mesma coisa como se diz, você quer um pudim, você quer uma torta, você quer um filé mignon, você quer uma picanha, tudo bem. Mas o Senhor diz que isso não é o necessário é o básico. Então, ou seja, o que você pede ao Senhor é que não lhe falte o necessário. A palavra do Senhor diz, buscai o reino de Deus e a tua justiça. Primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas lhe serão acrescentadas, tá? Então, quando você busca ao Senhor, você consegue, vamos dizer assim, vamos simbolizar aqui. Quando você busca primeiramente o reino de Deus, você consegue o pão cotidiano, você consegue o arroz e feijão para a tua casa, o pão todos os dias, o sustento da tua família, tá? O básico, o necessário, a vida, tá bem? Você sobrevive, você vive aquilo que o Senhor Deus tem para você e para a tua casa, para a tua família, tá certo? Mas quando você está andando nos princípios de Deus, juntamente com tudo isso, virá também as outras coisas. Virá sim uma picanha, virá sim uma macarronada gostosa, virá sim uma sobremesa, entende? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, quando você busca primeiramente o reino de Deus, então as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas que você anseia e necessita, os desejos do teu coração serão alcançados, porque você vive uma vida de submissão ao Senhor. Você é grato pelo pão nosso de cada dia, o sustento que o Senhor te dá todos os dias. Ele é o teu pastor e ele vai te dar o pão de cada dia. Ele vai cuidar de você, não vai te faltar. Não vai, Deus não vai deixar você passar fome, tá? Deus não vai deixar você mendigar. Por quê? Porque você é uma pessoa temente ao Senhor, porque você tem clamado, porque você tem andado na presença do Senhor. Você tem negado as coisas erradas para viver corretamente dentro da palavra do Senhor. E Deus tem olhado isso. Então escolha viver a justiça, escolha viver o certo, que o pão cotidiano jamais vai faltar na tua mesa. Amém?
E ele nos diz, verso 4, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixe. Vamos falar aqui primeiro, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Isso não é dívida de dinheiro, é dívidas, por exemplo, a pessoa te deve respeito, a pessoa te deve dignidade, a pessoa te deve uma gratidão, sabe? Então, assim, ela te deve, né? Se você está perdoando tudo isso, que não está sendo cobrado dela, tá? Você não está exigindo dela, você não está extorquindo dela. Então, quando você perdoa isso, tudo isso vem para a tua vida, tá? Porque Deus perdoa. Deus também perdoa o tempo que você esqueceu de ser grato, tá? Ou seja, quantas vezes você tem sido grato a Deus? E aí você quer que a pessoa seja grata a você? Você cobra da pessoa porque ela não é grata a você. Mas quantas vezes você tem olhado para dentro de si e tem reconhecido que você também é uma pessoa ingrata a Deus, tá? Quantas vezes você tem deixado de fazer algo por alguém e aí você vem cobrar da outra pessoa? Sabe, então assim, o Senhor está dizendo, perdoa, Pai. Perdoa porque nós também somos fracos. Nós somos frágeis, nós somos errados, nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós fazemos coisas erradas, nós desagradamos não só o próximo, mas desagradamos a Deus. Mas então nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e olhar também para os outros. Olhar para Deus, tá? Olhar o que estamos fazendo de errado. O que estamos deixando de fazer para o próximo. Parar de ficar justificando ou então parar de ficar julgando e cobrando do próximo aquilo que nem eu estou fazendo. Então eu tenho que olhar para mim, me corrigir, pedir ao Senhor que me limpe, que me purifique, que me perdoe, para que eu também aprenda a viver sobre a palavra do Senhor. Então, olhe para o próximo, perdoe o que ele não tem feito por você, perdoe as falhas dele, olhe para ele, se colocando no lugar dele. Tá? Porque ele também é falho, ele também é como você, ele vai errar, nós somos seres humanos, então perdoe teu próximo, tá certo? E aí ele nos diz, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor, a gente pede ao Senhor, Senhor, não nos conduza à tentação, nos livra dessa fragilidade, porque nós somos fracos. A palavra do Senhor nos diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos resistir ao inimigo, precisamos nos fortalecer no Senhor. Então nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, nos livra dessa tentação, nos livra dessa fragilidade, nos fortaleça, Pai. Livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos do perigo, livra, Senhor Deus, das armadilhas do inimigo, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, para que nós não venhamos cair. Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir a intervenção de Deus, porque nós sozinhos nós não vamos conseguir. Temos que pedir ao Senhor, temos que pedir ao Espírito Santo para estar conosco. Então, a palavra do Senhor, hoje, ela nos ensina a vários pontos de como estar orando ao Senhor. Aqui é um grande exemplo que o Senhor nos deu. Como estar orando. É uma palavra com pequenos versos, 4 versos, mas que se resume em vários tipos de oração. Tá? Não é, isso aqui é um resumo de uma oração que o Senhor nos ensinou. É assim que você vai orar. É nesses pontos. Não é repetir essa palavra. Não é repetir essa oração. Você pode orar repetindo? Sim, é o Pai Nosso. É o Pai Nosso, é a oração que o Senhor nos ensinou. Mas o Senhor estava trazendo ensinamentos em cada tópico, em cada verso, ensinando a como que você deve orar. Porque nós sabemos que existem vários tipos de oração. Então o Senhor está nos ensinando a fazer esses tipos de oração. Oração de arrependimento, de perdão, de renúncia, oração de agradecimento, oração de livramentos. Então nós precisamos aprender a orar. Então, peça ao Espírito Santo que hoje ele vai colocar palavras novas em tua boca. Você que diz que não sabe orar, hoje você vai orar como você não orou. Viva na dependência do Senhor, tá? É você e o Espírito Santo. Ele vai te ensinar a fazer essa oração hoje, em nome de Jesus. Amém? Então esteja na disponibilidade do Espírito Santo e deixe o Espírito Santo falar através de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, pois operando Deus, quem impedirá? Pois tudo posso naquele
que me fortalece. Deus abençoe teu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.